Oi pessoal, aqui Jenner Cristiano do canal História e Ação Humanas em mais uma aula sobre construção de vocabulário. Na aula de hoje nós vamos trabalhar com o conceito de Estado, com o objetivo de enriquecer o seu repertório sociocultural tanto para a prova de humanas, história, filosofia, sociologia e também para a sua prova de redação do Enem. Vem com a gente! Na aula de hoje vamos trabalhar com o conceito de Estado, mas com uma concepção delimitada temporalmente de Estado. Vamos trabalhar, portanto, com a noção, com o conceito de Estado moderno. Estado moderno são aqueles estados nacionais que começaram a se formar principalmente na Europa entre os séculos XV e XVIII. Alguns formaram-se um pouco antes, como Portugal, outros um pouco depois, como Alemanha e Itália, mas basicamente a grande parte, a maioria dos estados nacionais europeus vão se formar nesse período entre o século XV e o século XVIII. Quais são as principais características desse Estado moderno, desse Estado nacional moderno? Em primeiro lugar, todo Estado nacional, todo Estado moderno, ele possui um território. Qual é a definição de território? Território é um espaço geográfico onde são estabelecidas relações de poder. Não basta ser um pedaço de terra para ser território. Para que possamos falar em território, devem existir relações de poder dentro desse espaço geográfico. E o que são relações de poder? Tem alguém que manda e alguém que obedece. Então, todo Estado nacional, todo Estado moderno, ele possui território. Eu acabei de falar que todo território é constituído de um espaço geográfico onde são estabelecidas relações de poder. Tem alguém que manda. Quem é que manda? É o chefe político. Na gênese, na constituição desses estados nacionais modernos, quem comandava o Estado era o rei, principalmente o rei absolutista. E à medida em que esses estados nacionais foram amadurecendo, os poderes foram sendo compartilhados com outros grupos sociais. E tivemos principalmente a divisão dos poderes em executivo, legislativo e judiciário. Mas sempre há o chefe do executivo, aquele que responde, em última instância, pelas principais ações políticas dentro do seu Estado. No caso do presidencialismo, os presidentes. No caso das monarquias parlamentares, o primeiro-ministro. Ou seja, todo Estado nacional, todo Estado moderno, ele possui um chefe político. Alguém que dita as regras, alguém que executa as ações políticas. Outro elemento fundamental na constituição de qualquer Estado nacional é o Exército, as Forças Armadas, as Forças Policiais, porque são as forças policiais que permitem ao chefe político estabelecer as relações de poder dentro do território. Em outras palavras, são as Forças Armadas, as Forças Policiais, o Exército, enfim, eles detêm o uso legítimo da força, detêm o uso legítimo da violência. Toda a sociedade reconhece esse uso da força, esse uso das armas, esse uso da violência, porque o Exército, as Forças Armadas, as Forças Policiais protegem o território de invasões inimigas, de invasões estrangeiras, e essas Forças Armadas também são responsáveis pela manutenção da ordem interna, para que todos respeitem as leis. Ou seja, sem exército não tem o respeito da legislação, das normas, das diretrizes, das condutas básicas que são estabelecidas dentro de um Estado. Portanto, o exército, Forças Armadas, Forças Policiais são fundamentais na constituição de qualquer Estado nacional moderno. Bom, mas manter um exército custa caro. São homens que precisam de treinamento, de transporte, de armas, de munição, de alojamento, enfim, custa caro manter o exército. De onde vem o dinheiro para a manutenção das Forças Armadas? O dinheiro vem dos impostos.
Impostos são taxas obrigatórias, são taxas compulsórias estabelecidas pelo Estado para a manutenção dos serviços básicos, para a manutenção da lei e da ordem, para a manutenção das estradas, dos hospitais, das escolas, enfim. Não pagar os impostos dentro de um Estado nacional é considerado um ato fora da lei. E sendo um ato fora da lei, você pode ser, inclusive, preso por conta disso. Outro elemento fundamental é a burocracia. Burocracia. Todo Estado nacional, ele precisa de um conjunto de funcionários tecnicamente capazes para ajudar na manutenção dos serviços básicos. Então, quando falamos em burocracia, estamos falando dos funcionários públicos tecnicamente capacitados para ajudar a auxiliar esse monstro, esse gigante, esse leviatã que é o Estado. Então, quando você encontrar a palavra burocracia, a burocracia nada mais é do que o conjunto de funcionários necessários para o funcionamento do Estado. São funcionários que auxiliam o chefe político na administração e manutenção do Estado Nacional moderno. Outro elemento fundamental é a legislação. Quando falamos em legislação dentro do Estado moderno, estamos falando de um conjunto de leis a que todos estão submetidos. Por exemplo, a lei máxima, a legislação máxima do Estado Nacional Brasileiro é a Constituição Federal. Todos os indivíduos, todos os funcionários públicos, todas as instituições estão submetidas à Constituição Federal. E quem não respeitar a Constituição Federal pode ser acusado de crime, inclusive o chefe político, inclusive o chefe do executivo. Então, esse elemento, a legislação, um conjunto de leis a que todos devem respeitar e obedecer, é outro elemento básico e fundamental na Constituição dos Estados Nacionais modernos. Agora, alguns detalhes importantes que vão auxiliar na qualidade da sua escrita. Quando falamos em Estado com inicial maiúscula, nós estamos nos referindo a um país, a um Estado nacional moderno. Então, quando falamos em Estado brasileiro, inicial maiúscula, quando falamos em Estado alemão, Estado francês, estamos falando do país, estamos nos referindo ao Estado nacional moderno. Então, nesse caso, você sempre vai escrever Estado com inicial maiúscula. Já quando falamos em Estado com inicial minúscula, estamos fazendo referência às unidades federadas. O que são as unidades federadas? São os governos estaduais, como, por exemplo, Governo Estadual de Minas Gerais, é a Unidade Federada de Minas Gerais. Unidade Federada do Rio de Janeiro, Unidade Federada de Mato Grosso, Unidade Federada do Rio Grande do Sul, enfim, quando falamos em Estado com inicial minúscula, estamos nos referindo ao governo estadual. Então, tome cuidado no momento da sua escrita para essa diferenciação. Estado com inicial maiúscula, estamos falando do país, do Estado Nacional Moderno, com todas essas características. Já ao falar de Estado com inicial minúscula, estamos fazendo referência aos governos estaduais, que são as unidades federais. A partir de agora, eu vou fazer algumas considerações básicas, algumas considerações fundamentais que vão ajudar você a internalizar melhor a ideia de Estado. Vamos lá. Em primeiro lugar, todo Estado possui uma nação. Eu vou repetir. Todo Estado possui uma nação. O que é uma nação? É o conjunto de indivíduos que vive dentro do território comandado pelo Estado. A nação é um conjunto de indivíduos que compartilham historicamente tradições religiosas, tradições socioculturais, e isso faz com que essa população, com que esses indivíduos fiquem coesos, fiquem unidos e prestem e desenvolvam relações de solidariedade entre si. Então, todo Estado moderno, todo Estado nacional possui dentro do seu território uma nação. Agora vem a parte mais importante.
Veja bem, nem toda nação tem um Estado. Eu vou repetir, nem toda nação possui um Estado para viver. Como assim? Ora, existem nações, existem indivíduos, conjuntos populacionais de indivíduos que compartilham a mesma cultura, compartilham a mesma religião, compartilham a mesma origem histórica, mas eles não possuem um território deles para viver. Um exemplo histórico muito famoso que nós temos são os judeus. Desde a época do Império Romano, quando os judeus foram expulsos da Palestina, eles ficaram vagando pelo mundo afora, se espalharam. Eles não possuíam um território para viver, mas eles mantiveram as suas tradições históricas, as suas tradições culturais, de forma que os judeus se reconheciam em qualquer parte do mundo. Então, isso é um exemplo de uma nação sem Estado. O Estado de Israel foi criado em 1948, após a Segunda Guerra Mundial. E a partir desse momento, os judeus passaram a ter um território, um Estado em que eles pudessem viver. Mas nós temos uma série de conjuntos populacionais, nós temos várias nações atualmente no mundo que não possuem um Estado para que eles possam viver. Como exemplo, nós temos os curdos. A população curda está espalhada no território do Irã, do Iraque, da Síria e da Turquia. Outro exemplo, os palestinos. Quando houve a criação do Estado de Israel, os palestinos ficaram sem território. Então eles estão espalhados nos territórios, nos países, nos estados do Líbano, Síria, Egito e Jordânia. Outro exemplo muito famoso são os bascos. Eles estão ali naquela fronteira entre Espanha e França e eles não possuem um território que pertença a eles. Então, estes são exemplos históricos de nações, conjuntos populacionais que possuem certas tradições históricas, que compartilham a mesma origem sociocultural, mas que não possuem um Estado para viver. Eles vivem dentro de estados de outras nações, de outras populações. Bom, então nós vamos trabalhar hoje com o conceito de nação. Nação é uma sociedade que ocupa um determinado território. Então, toda nação ocupa um determinado território. E o principal elemento para que você identifique uma nação é este aqui. Toda nação compartilha um sentimento de identidade que inclui tradições culturais, a linguagem e a origem histórica. Então, um elemento básico, central aqui, é o sentimento de pertencimento, é o sentimento de identidade, o que faz com que eu, Gêner Cristiano, me identifique com a nação brasileira. Então, o que gera esse sentimento de pertencimento são tradições culturais, como, por exemplo, a religiosidade, as festas, o folclore, principalmente a linguagem. A linguagem gera esse sentimento de pertencimento e a origem histórica. Vamos trabalhar aqui com alguns exemplos. O povo basco se localiza na fronteira entre França e Espanha e representa uma nação sem Estado. Então, os bascos, eles falam uma língua que é uma mistura do francês, uma mistura do espanhol, mas que não é nem francês e nem espanhol. Estão localizados ali nessa fronteira entre dois países e o que faz com que eles permaneçam juntos é esse sentimento de identidade, é a cultura basca. A cultura basca, do povo basco, não é uma cultura da sociedade francesa e nem é uma cultura da sociedade espanhola. É algo que só os bascos compartilham entre si. E aqui o fator complicador. Nós estamos falando de uma nação, estamos falando de um povo que não possui Estado. E a outra frase que eu construí aqui: o principal aspecto que define a nação brasileira é a língua portuguesa, que inclusive já se diferenciou muito daquela falada em Portugal.
Então, o principal elemento que gera essa identificação entre os brasileiros, o que faz com que um brasileiro identifique imediatamente outro brasileiro em terras estrangeiras, é a língua portuguesa, mas esse português que ele é tipicamente brasileiro. Tanto é que muitos aplicativos já diferenciam português BR e português PT. Português BR é o português brasileiro. O português PT, português falado em Portugal e nos outros países que falam português, como Angola e Moçambique. Beleza? Então, escreve a sua frase com a palavra nação e coloca aqui nos comentários para que nós saibamos como você está aplicando essa palavra. Bom, voltamos e nós vamos dar continuidade ao termo trabalhado anteriormente, foi nação, e agora nós vamos trabalhar com o termo nacionalismo. Nacionalismo é uma doutrina política que atribui à nação um valor absoluto, considerando uma determinada nação como superior às outras, valorizando tudo o que é nacional em detrimento, em prejuízo do que é estrangeiro. Então, o nacionalismo, ele tem esse sentimento, ele tem essa característica de valorizar de forma exagerada, de forma exacerbada, tudo o que é nacional, desvalorizando as características culturais, as produções culturais dos países estrangeiros. O estrangeiro é considerado um invasor, o estrangeiro é considerado um inimigo que deve ser combatido. Bom, alguns elementos que tornam o nacionalismo um elemento extremamente perigoso e desencadeador de guerras. O nacionalismo ele pode vir acompanhado de isolamento econômico e cultural. Então, em determinadas situações, o nacionalismo é tão intenso, ele é tão radical, ele é tão virulento, que os líderes estabelecem um isolamento cultural e econômico. Eu não quero me relacionar de forma alguma com um estrangeiro, porque ele precisa ser evitado, ele é meu inimigo. E o nacionalismo exacerbado também vem acompanhado de outros elementos extremamente perigosos, que são o racismo e a xenofobia. Ou seja, eu considero a cultura, a minha etnia, entre aspas, a raça do meu povo, da minha nação, superior às demais. Então, raças inferiores devem ser tratadas como elas merecem. E xenofobia, que é a aversão, o ódio ao estrangeiro. Então, nós estamos vendo o renascimento do nacionalismo na Europa, que está, inclusive, deixando a crise dos refugiados um elemento ainda mais complicador. Porque os refugiados que estão fugindo de guerras, de zonas de conflito na África e no Oriente Médio, estão buscando a Europa como um refúgio. Mas certas lideranças políticas nacionalistas europeias vêm colocando exatamente esses elementos. Somos uma nação superior, somos uma raça superior e não queremos a presença de estrangeiros em nossos países, porque nós precisamos preservar as nossas tradições culturais que não podem ser contaminadas pelo elemento estrangeiro de raças, de povos, de nações consideradas inferiores. Então, sim, o nacionalismo é um forte elemento de estabelecimento de conflitos e desencadeador de guerras. Então tá aqui a frase que, inclusive, eu já comentei. O renascimento do nacionalismo na Europa está agravando a crise dos refugiados. Nessa aula, iremos abordar o tema do mercantilismo, assunto que está intimamente ligado ao absolutismo, à formação dos Estados nacionais modernos e à expansão marítima e comercial europeia. Em nossa imagem de abertura, estamos utilizando a metáfora dos ovos de ouro. Isso sugere que o mercantilismo está ligado à economia,
ou mais especificamente aos mecanismos de geração de riqueza criados pelos Estados nacionais europeus entre os séculos XV e XVIII. Para deixar as coisas bem claras logo de início, vamos apresentar a definição de mercantilismo. O mercantilismo foi um conjunto de práticas econômicas criadas pelos Estados europeus na época do absolutismo e da formação dos Estados nacionais. Seu principal objetivo era promover o fortalecimento e enriquecimento dos Estados europeus e, consequentemente, aumentar o poder absoluto dos reis. O contexto histórico do mercantilismo foi a expansão marítima e comercial europeia, a partir do século XV, tendo perdurado até o século XVIII. A partir de agora, vamos analisar as características fundamentais do mercantilismo. Em primeiro lugar, o mercantilismo é caracterizado por uma rigorosa intervenção do Estado na economia. Ou seja, não existe liberdade para o exercício das atividades econômicas. Tudo é controlado pelo Estado. Em segundo lugar, o mercantilismo cria monopólios comerciais. Ou seja, as atividades econômicas mais lucrativas são uma exclusividade do rei. Somente o rei tem o direito de explorar as atividades econômicas de maior interesse. Esses monopólios eram concedidos em regime de exclusividade para comerciantes ou companhias de comércio, que recebiam o direito de explorar determinadas atividades econômicas em troca do pagamento de um imposto ao rei. No mercantilismo ocorreu o incentivo ao comércio e à produção de manufaturas com o objetivo de fortalecer o Estado. O crescimento do comércio era um caminho para enriquecer o Estado. Quanto mais rico fosse um Estado nacional, mais forte seria o seu exército e maiores seriam suas possibilidades de expandir os territórios sob o seu domínio. Aqui vai uma observação muito importante. Não existia um padrão na política mercantilista, ou seja, cada país adotou a prática mercantilista que melhor se adequava às suas necessidades e interesses. É por isso que Portugal, Espanha, França e Inglaterra criaram cada um a sua própria forma de desenvolver a política mercantilista. Nesta aula, iremos analisar as principais práticas mercantilistas adotadas pelos Estados nacionais modernos. Começaremos falando do metalismo, também conhecido como bulionismo. O metalismo era uma prática mercantilista que defendia o princípio de que o poder e a riqueza de um Estado consistiam na quantidade de metais preciosos que ele conseguia acumular, principalmente ouro e prata. Os principais estados absolutistas que desenvolveram essa prática mercantilista foram Espanha e Portugal. Os espanhóis foram os responsáveis pela retirada de toneladas de prata de suas colônias na América. Os portugueses fizeram a mesma coisa, retirando toneladas de ouro de sua colônia americana, que mais tarde deu origem ao Brasil. A partir de agora, vamos analisar a balança comercial favorável. Preste bastante atenção. Uma balança comercial favorável é obtida quando o valor das exportações, as vendas para o exterior, era superior às importações, compras realizadas no comércio internacional. Preste atenção de novo, eu disse valor e não quantidade. O valor obtido nas vendas para o exterior precisa ser maior do que o valor das compras realizadas nos países estrangeiros. O que conta é o valor positivo quando são contabilizadas as vendas e as compras. Por exemplo, se o Brasil vender para o exterior um valor de 100 bilhões de dólares e comprar nos países estrangeiros o valor de 95 bilhões de dólares, teremos uma balança comercial favorável no valor de apenas 5 bilhões de dólares.
Outra forma de se obter uma balança comercial favorável era comprando os produtos a um preço baixo e depois vendendo-os a um preço mais caro no exterior. Nosso próximo ponto de análise é o protecionismo alfandegário. Protecionismo alfandegário significa elevar as barreiras tarifárias, ou seja, aumentar os impostos para os produtos estrangeiros. O objetivo dessa prática mercantilista era fazer com que os produtos estrangeiros ficassem mais caros. Nessa situação, a concorrência com os produtos nacionais é evitada, fortalecendo a economia e os produtos comercializados no mercado interno. Agora vamos falar sobre o incentivo dado à produção de manufaturas. A primeira coisa que nós precisamos saber é o significado de manufatura. As manufaturas eram produtos artesanais, produzidos manualmente, ou seja, eram mercadorias feitas à mão. Porém, esses produtos manufaturados eram desenvolvidos com uma grande divisão e especialização do trabalho. Isso significa que várias pessoas estavam envolvidas no processo produtivo. Cada pessoa realizava uma tarefa específica, fazendo com que houvesse a divisão de cada parte da produção. Ao mesmo tempo, os trabalhadores se especializavam na parte do trabalho que era de sua responsabilidade. Alguns estados nacionais europeus incentivavam a produção de manufaturas porque elas tinham um maior valor comercial do que os produtos de origem agrícola. A melhor forma de entender isto aqui é com um exemplo. Os tecidos produzidos pela Inglaterra são um exemplo de produtos manufaturados. Os tecidos tinham um maior valor comercial, custavam mais caro do que os vinhos produzidos pelo Estado Nacional de Portugal. Então lembre-se disso. Nesse período histórico que estamos analisando, os produtos manufaturados custavam muito mais caro do que os produtos agrícolas, gerando riqueza para os estados nacionais que adotavam essa prática mercantilista. Agora vamos falar sobre o incentivo à produção naval. Essa prática mercantilista é bem fácil de entender. Incentivo à produção naval nada mais é do que o estímulo à fabricação de navios. Veja bem, durante o contexto histórico da expansão marítima, dominaria o comércio o estado que possuísse as embarcações mais rápidas, resistentes e protegidas contra os ataques dos piratas. Nesta época, a única forma de sair de um continente e chegar em outro para comprar e vender mercadorias era pelo transporte marítimo. O país que tivesse a maior frota de navios teria muito mais condições de dominar o comércio internacional. Por isso, o incentivo à produção naval foi tão importante para o desenvolvimento das práticas mercantilistas e para o enriquecimento dos estados nacionais europeus. E, por fim, vamos explicar a prática mercantilista que consistia na criação de companhias de comércio. Primeira pergunta a ser feita nesse momento: o que é uma companhia de comércio? As companhias de comércio eram formadas por grandes agentes comerciais, tais como banqueiros e grandes burgueses que se dedicavam ao comércio internacional. Eles se juntavam para explorar o comércio de alguma mercadoria que exigisse uma grande quantidade de recursos. Individualmente, esses agentes comerciais não seriam capazes de realizar a exploração de um determinado produto, mas unidos eles conseguiam a força necessária para alcançarem seus objetivos. Esses grandes homens de negócio que formavam as companhias de comércio recebiam do rei a concessão para explorar determinados produtos em regime de monopólio. Monopólio significa exclusividade, ou seja, somente as pessoas autorizadas pelo rei poderiam explorar as terras em uma colônia que estivesse sob seu domínio. Em troca da concessão feita, essas companhias de comércio eram obrigadas a entregar parte de seus lucros ao rei, na forma de pagamento de impostos. Ou seja, o rei tinha gastos e riscos mínimos na exploração de grandes atividades econômicas. Todo o custo e risco do negócio ficava por conta das companhias de comércio. O rei recebia cerca de 20% dos lucros em forma de pagamento de impostos,
e assim tornava o seu Estado nacional cada vez mais rico com a adoção dessa prática mercantilista. Neste vídeo iremos analisar uma das principais práticas mercantilistas. Vamos falar especificamente sobre o Pacto Colonial. Para explicar o funcionamento do Pacto Colonial, que também é conhecido como colonialismo, iremos explorar este infográfico. Em destaque, nós podemos observar que existe uma relação estabelecida entre colônia e metrópole. A metrópole representa o país europeu que estabeleceu a dominação em alguma região fora de seu território. Neste exemplo específico, Portugal irá representar a nossa metrópole. A colônia é, portanto, a região dominada por um Estado nacional europeu. Na época do mercantilismo, entre os séculos XV e XVIII, a principal área colonizada foi o continente americano. Por isso, nesse exemplo, chamaremos a nossa colônia de Brasil. No Pacto Colonial, a colônia tem uma função bem definida, ou seja, a sua atividade econômica é especializada para a produção de mercadorias específicas. Ela tem como função principal fornecer produtos agrícolas e metais preciosos para a sua metrópole. Como exemplo, podemos citar a exploração de pau-brasil, da cana-de-açúcar e a extração de ouro da colônia brasileira pela metrópole de Portugal. A colônia não possuía recursos próprios para desenvolver sua economia. Por isso, ela era dependente dos investimentos externos feitos pela metrópole. A atividade econômica na colônia tinha algumas características mais ou menos padronizadas. Em primeiro lugar, temos a monocultura e o latifúndio, que, por sua vez, representam o cultivo de um único produto agrícola de cada vez em uma grande extensão de terra. Essa produção era voltada para a exportação, ou seja, voltada para atender às necessidades do mercado consumidor da metrópole. Outro elemento fundamental no Pacto Colonial foi a utilização da mão de obra compulsória. Mão de obra compulsória significa trabalho obrigatório. Nas colônias americanas, a principal mão de obra compulsória utilizada foi a dos escravos indígenas e, posteriormente, dos escravos africanos. Outro ponto importante dessa relação era a produção de produtos manufaturados na metrópole. Estes produtos eram vendidos na colônia. Na verdade, tratava-se de uma imposição, pois a colônia era obrigada a consumir todos os produtos que tinham origem em sua metrópole. Além disso, não podemos esquecer que a metrópole europeia explorava a sua colônia em regime de exclusividade, ou seja, somente a metrópole tinha o direito de comprar, vender ou explorar qualquer atividade econômica dentro do território de sua colônia. Por isso, nós falamos em monopólio. A metrópole tinha um monopólio sobre o comércio colonial. Porém, contudo, entretanto, todavia, não obstante, manter um domínio total, amplo e absoluto sobre a colônia era uma coisa praticamente impossível. O rei estava muito distante de sua colônia. No caso de Portugal, as cartas que o rei recebia demoravam em média 3 meses para cruzar o Oceano Atlântico. Até que uma decisão fosse tomada, já haviam se passado outros 3 meses. Portanto, as decisões para resolver os problemas eram extremamente demoradas. Não havia como o rei de Portugal ficar sabendo de tudo o que acontecia no Brasil. Por causa disso, abria-se um amplo espaço para o contrabando, pirataria e desvios de recursos financeiros praticados pelos próprios funcionários do rei. Então, preste bastante atenção. O Pacto Colonial realmente existiu. Isso é fato. As metrópoles dominavam e comandavam suas colônias. Porém, a ideia de Pacto Colonial precisa ser relativizada. Em outras palavras, não devemos levar o Pacto Colonial ao pé da letra.
Havia muito espaço para que as colônias desenvolvessem a sua autonomia interna, suas próprias opções econômicas, políticas, culturais e sociais, sem precisar pedir autorização para a metrópole o tempo todo para aprovar as suas ações. Repetindo, na teoria, o rei possuía o monopólio da exploração das riquezas das regiões coloniais. Na prática, o monopólio era constantemente quebrado pelo contrabando, pela pirataria e pelos desvios de recursos praticados pelos próprios funcionários do rei. Neste vídeo, iremos detalhar as principais práticas mercantilistas adotadas pelos Estados Nacionais Europeus entre os séculos XV e XVIII. Vamos começar falando sobre o metalismo, também conhecido como bulionismo. Esta prática mercantilista foi adotada principalmente na Espanha e em Portugal. O principal objetivo do metalismo era o acúmulo de metais preciosos retirados da América. O metalismo defendia a ideia de que quanto mais ouro e prata um Estado nacional conseguisse acumular, mais rico ele seria. Porém, as toneladas de ouro e prata que Portugal e Espanha retiraram de suas colônias na América do Sul foram desperdiçadas em uma série de investimentos improdutivos. Muito dinheiro foi gasto na realização de guerras e na construção de castelos luxuosos. O uso inadequado dessa riqueza fez com que Espanha e Portugal fossem rapidamente superados por outros estados nacionais europeus. Agora vamos falar sobre o industrialismo, que também é conhecido com o nome de colbertismo. Essa prática mercantilista foi adotada principalmente pelo Estado Nacional da França. Na França, o industrialismo teve as seguintes características. Em primeiro lugar, houve um grande incentivo para a produção de manufaturas. Os produtos manufaturados possuíam um maior valor comercial do que os produtos agrícolas. A França investiu principalmente em manufaturas relacionadas aos artigos de luxo. Outra característica do industrialismo adotado pelo Estado Nacional da França foi a formação de companhias de comércio. Essas companhias de comércio foram responsáveis pela conquista de importantes territórios coloniais para o rei da França. Elas também praticavam a pirataria, com a autorização do rei, saqueando navios carregados de riquezas em alto mar. É isso mesmo que você está pensando. O próprio rei da França contratava os piratas que saqueavam navios de outros países em alto mar. Essa era uma prática muito comum entre os reis da França e também da Inglaterra. E as maiores vítimas eram Portugal e Espanha, que tinham seus carregamentos de ouro e prata constantemente ameaçados pela ação dos piratas. No mercantilismo não havia liberdade de comércio. Os comerciantes só podiam realizar aquilo que era autorizado pelo rei. Por isso, na França, o industrialismo também foi caracterizado por uma rigorosa regulamentação da produção. Ou seja, as principais atividades econômicas eram todas controladas pelos funcionários do rei. O principal objetivo de todo esse controle era garantir o pagamento de impostos e o enriquecimento do Estado Nacional da França. Neste vídeo, iremos finalizar o detalhamento das principais práticas mercantilistas adotadas pelos Estados Nacionais Europeus entre os séculos XV e XVIII. Agora passaremos a analisar o comercialismo, também conhecido como industrialismo. Esta prática mercantilista foi desenvolvida na Inglaterra. Assim como ocorreu na França, a Inglaterra investiu e incentivou a produção de manufaturas. Repetindo mais uma vez, as manufaturas tinham um valor comercial maior do que os produtos agrícolas. A produção de tecidos representava a principal manufatura desenvolvida na Inglaterra, que depois era vendida para todo o mundo. Foi assim que a Inglaterra conquistou importantes mercados durante a Idade Moderna, algo que lhe proporcionou um grande acúmulo de riqueza. Outra medida mercantilista muito importante adotada pela Inglaterra foi a decretação dos Atos de Navegação de 1651.
Com essa lei, a Inglaterra eliminou os intermediários das relações comerciais com suas colônias. Essa foi uma medida interventora, em que a Inglaterra estabeleceu que somente embarcações inglesas poderiam intermediar a compra e a venda de mercadorias com suas colônias. Essa era uma medida com o objetivo de eliminar os intermediários comerciais e deixar todos os lucros para a coroa inglesa. Em outras palavras, os atos de navegação estabeleceram o monopólio, a exclusividade da Inglaterra nas relações comerciais estabelecidas com suas colônias. Todos os intermediários que lucravam com o comércio colonial da Inglaterra foram proibidos de dar continuidade às suas atividades comerciais. Na Inglaterra também foi colocada em prática a balança comercial favorável, ou seja, os ingleses faziam trocas comerciais com várias regiões da Europa e do mundo e conseguiam acumular um saldo positivo nessas relações comerciais. A Inglaterra permitia a saída de metais preciosos, tais como ouro e prata, nessas relações comerciais com outras regiões do mundo, desde que o resultado obtido fosse favorável. Com essas medidas mercantilistas, a Inglaterra tornou-se o Estado nacional que mais acumulou riquezas durante a Idade Moderna, séculos XV ao XVIII. Essa riqueza acumulada foi utilizada a partir da segunda metade do século XVIII na Revolução Industrial. A Inglaterra foi a primeira nação do planeta a se industrializar e ficou praticamente sozinha nessa posição durante um período de 100 anos. E por último, vamos falar do cameralismo. Essa prática mercantilista foi aplicada nos estados alemães. Antes, vamos a uma explicação. A Alemanha não existia nessa época como um estado nacional centralizado. O que existia nesse período era o que restou do Sacro Império Romano Germânico e depois surgiu a Confederação dos Estados Germânicos. Trata-se de uma região constituída de estados independentes, cada um com seu próprio chefe político e suas próprias leis internas. Havia uma cultura em comum compartilhada entre os povos germânicos, porém, não havia um poder político centralizado, unificado. Por todas essas razões, o cameralismo não obteve sucesso. Nesta prática mercantilista foi feita a tentativa de aplicar o protecionismo alfandegário, ou seja, unificar as taxas e impostos entre os estados germânicos para proteger o seu mercado da concorrência estrangeira. Mas como cada chefe político dos estados alemães possuía interesses particulares, com leis, impostos e unidades de medida muito diferentes entre si, a tentativa de estabelecer o protecionismo alfandegário acabou fracassando. Terminamos nossa aula por aqui. Bom dia, estudantes, bom dia, professores, gestores e demais aí que participam dessa videoaula. Sou o professor Isaac e a gente vai para a nossa segunda parte da revisão de matemática. Ao meu lado, o professor Jonas estará me auxiliando aqui. Tudo bem, professor? Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática, né? Continuando a parte de ontem, né? Essa semana de estudos intensivos. Então, hoje, no mesmo formato de ontem, nós vamos continuar resolvendo alguns exercícios, né? E hoje eu vou ser a voz de vocês aqui no chat. Então, coloquem apenas as respostas, o que vocês achando, o que vocês estão achando, o que vocês viram e o que vocês entenderam ou não, tá bom? Beleza? E lembrando, professor, que hoje a rede está participando do Dia do Desafio, hashtag Dia do Desafio. Atividades físicas aí, pelo menos 15 minutos, né? Aham. Hoje o desafio primeiro foi levantar na cama nesse frio, né? E tá sendo difícil. Tá difícil, tá difícil. Já até me perguntaram, já até pediram para me trazer uma blusa, porque acham que eu não tenho blusa, mas tá tudo tranquilo. Tá bom? Bom, antes de iniciar, então, as atividades, só gostaria de dar uma orientação, passar para os nossos colegas, professores, a respeito das habilidades que a gente está trabalhando. São habilidades essenciais, né? A gente tem um conjunto de habilidades no organizador curricular, que dentre essas habilidades, 4, nesse caso, nesse primeiro bimestre,
foram escolhidas como essenciais. Mas isso não quer dizer que cada um dentro da sua realidade insira outras habilidades. Então, por isso, né, professor, que a gente não está trabalhando o conteúdo todo, digamos assim. A gente está focando em cima de algumas essenciais. Aí, para o segundo bimestre, terão outras habilidades essenciais, que serão produzidas atividades e trabalhadas atividades do caderno em cima dessas habilidades, tudo bem? No site da Semesp, eles têm lá um link que você acessa, tem as habilidades da semana que serão trabalhadas nas aulas, né? Matemática, língua portuguesa. Então, para o professor que quiser se orientar, quais habilidades estão sendo trabalhadas, é só entrar lá no site da Semesp. Eu mesmo, fuçando lá, eu vi e falei, opa, tem essa informação aqui que vai ser válida. Tem horário, tem as aulas, né? Tudo bonitinho, tudo né? Tudo certinho, tá bom? Bom, professor, vamos começar, porque assim, eu até falei na turma do sexto ano que eles têm uns estudantes que ficam, tem lição, só tem lição. Eu falei, mas vocês estão para fazer lição, a gente está aqui, a gente faz uma explicação e eles que fazem a lição, né, não, professor? A gente faz a correção também, mas é lição, né? Então, e aí seguindo mesmo a ideia de ontem, são questões objetivas, a gente vai dar um tempinho para vocês realizarem. Hoje, por exemplo, Jonas, a gente vai estar trabalhando o quê? Em cima da linguagem algébrica, que é uma habilidade requerida lá no organizador curricular, que a equipe curricular de matemática achou essencial de se trabalhar nesse bimestre, de não poder perder, digamos assim, né? Entendi. Então, vamos para a primeira questão? Vamos lá. Bom, Carla realizou um comando em seu computador que, ela, ao inserir um número em uma tabela, na coluna seguinte aparece o determinado resultado. Então, ela colocou o número 2, apareceu 5. Colocou o número 3, apareceu 7. Colocou o número 4, apareceu 9. A expressão algébrica que determina o resultado obtido a qualquer número, nesse caso, que for inserido é... Vamos deixar uns 3 minutinhos para eles? Pode ser, beleza. Então, 3 minutinhos para vocês responderem qual a expressão algébrica que representa o que está acontecendo aí na tabela, tudo bem? A gente retorna, então, daqui a pouco. Retornamos aqui. Isaac, muitas respostas, muitas mesmo. E a maioria do sétimo ano está colocando o A. Então, muitos respondendo A. Daniele, Nicole, Vitória, Gisele, Nathalie, Breno, Gustavo, a Júlia, o Iago, o Elber, Giovana, a Kemily, todo mundo colocando. E alguns estão, inclusive, colocando 2.x+1. Isso. Então, vamos lá. Letra A, a maioria respondeu? Sim. O pessoal aqui também estava falando letra A aqui no estúdio aqui. Bom, 2 e 5. Eu tenho aqui 2 para 5. Depois eu tenho 3. Vai para quanto, professor? 3 vai para 7. 7. E 4 vai para 9. E 4 vai para 9. Então, a lei aqui, no caso de formação, seria o dobro de 2, 4, mais 1, 5. O dobro de 3, 6, mais 1, 7. O dobro de 4, 8, mais 1, 9. Isso. Então, é o dobro de um número mais 1. Lembrando que eu coloquei o ponto aí nas respostas, né, professor? Só que, na verdade, num livro didático, até mesmo no caderno do aluno, se você vê uma expressão algébrica, dificilmente, às vezes, vai aparecer o ponto. Por quê? A gente já sabe que quando não tem nada entre o número e a letra, né, professor? Já é uma multiplicação, ok? Então, parabéns aí, a maioria tudo acertando, né? Aí, vocês, então, anotaram essa expressão porque vocês irão utilizar para a próxima atividade. Utilizando essa expressão que vocês determinaram, dizer se fossem inseridos na tabela os números 7, 10 e 15, quais seriam os resultados. Ok? Certo. Então, utilizando a expressão anterior, dizer quais os valores 7, 10 e 15 apareceriam na tabela. 2 minutinhos para eles? Beleza, fechado. 2 minutinhos, a gente já retorna.
Retornamos aqui. Muitas respostas. Olha, a participação do 7º ano hoje está em peso aqui, né? E a maioria das respostas, né? A maioria respondendo D. Yasmin, Tayla, Carlos, Vitor Hugo, Paloma, Nicole, Laura. O Henrique colocou, inclusive, além da dele, colocou os números 15, 21 e 31. A Paloma fez a mesma coisa, né? E estão colocando muito disso, né? Só a Gabriela colocou que não entendeu. Eu acho que fazendo esse exercício dá até para explicar o anterior de novo, né? Sim, no exercício anterior, né, Gabriela, quando a gente viu na tabela, aparecia o número 3, ela dava o resultado como 5, ok? Não, 2, era 2 e 5. Era 2 e 5, Isso, 2 e 5, perdão, 2 e 5. O 3 era o 7. Isso. E o 4 era o 9. Então, Gabriela, a gente reparou o seguinte, que se eu fizer 2 vezes 2, 4 mais 1, 5, certo? Se eu fizer 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Se eu fizer 2 vezes 4, 8, mais 1, 9. Ou seja, 2 vezes um número, mais 1 é a expressão algébrica que representa o comando que a personagem lá da questão fez, né? Então, aqui eu vou utilizar a mesma ideia, 2 vezes o número mais 1. Então, se o primeiro número é 7, é 2 vezes 7 mais 1. 2 vezes 7, 14. 14 mais 1, 15, certo? Certo. O outro é 10. Então, 2 vezes 10 mais 1. 2 vezes 10, 20 mais 1, 21. 21. E o último número? O 15. 15. 2 vezes 15, eu estou colocando até destacando o número aqui no tamanho, digamos assim, de uma fonte maior, para eles verem que é no lugar da letra X. X aqui está sendo minha variável, né? Mais 1, 2 vezes 15, 30, mais 1, 31. Então, para você determinar uma expressão algébrica, você tem que ver a lei, o que está sendo, a regularidade que está tendo ali. Né, professor? O padrão, né? O padrão né? Aqui é 2 vezes o dobro de um número mais 1. Isso mesmo. É o dobro de um número mais 1. E a letra ali podia ser qualquer outra, né? Nós colocamos X, mas poderia ser J. Professor Rafael, ou professor Jonas, é porque me veio agora a questão de medida aqui, aí eu já penso no Rafael, né? É aquele rapaz baixinho lá. Você sabia que a gente determina o número do calçado que a gente tem? Não é de acordo com o tamanho do... Por exemplo, uma pessoa que calça 41, não é que tem 41 centímetros o tamanho do pé. Né? Para a gente saber para saber qual, basicamente, normalmente, em média, quanto que é o número do calçado em relação ao tamanho do pé, existe uma fórmula matemática. Né? Então, é isso que a gente vai ver agora, ó, na próxima tela aí para vocês, que podemos estimar o número do calçado de uma pessoa conhecendo o comprimento do seu pé. Estimar, não quer dizer que às vezes vai dar exato, porque, né, tem gente que às vezes é alta e tem o pé menor, pé menor, né? O caso do Rafael, ele é alto e tem uma lancha no sapato, no né? sapato, né? Brincando, Rafael. Então é o seguinte, conhecendo o comprimento do seu pé, por isso usaremos a seguinte expressão. Olha só como é que é essa expressão. S igual a 5P mais 28, isso tudo sobre 4. Ou seja, 5P mais 28 dividido por 4. Onde S representa o número do calçado e P representa o comprimento do pé.
Então, esse sim é o número real em centímetros, né? O isso. P. Então, vamos supor, vou fazer um exemplo aqui para eles, Tá. né? Vamos supor, professor, que uma pessoa, uma criança lá com um pé que tenha 15 centímetros. Tá. Então, eu vou trabalhar com 15 centímetros. Então, como que vai ficar? Deixa eu usar outra caneta aqui que está mais... Então, vai ficar assim, ó. S igual a 5. 5P é o quê? É 5 vezes P, né, professor? Isso, ó, letra e número No caso do multiplica, P, é né? o tamanho do pé, né? Isso, Então, 5 vezes 15. 15. Qual que é o restante da fórmula? Mais 28 dividido por 4. dividido por... Ó, reparem que a minha variável é a letra P, é o tamanho do pé. No caso aqui, a letra P representa 15 centímetros. Então, por isso que eu troquei aqui por 15 centímetros. Eu vou seguir o seguinte procedimento aqui, professor. Eu vou primeiro multiplicar aqui. 15 vezes 5 serão 75, ok? Certo. Mais 28 dividido por 4. Então, repara que eu multipliquei. Agora eu vou somar. 75 mais 28, 8 mais 5 são 13, ok? Vai 1. 1 mais 2, 3, mais 7, são 10. Isso, 103, né? 103 dividido por? 4. Então, 103 dividido por 4, professor, dá mais ou menos quanto aí? 25,75. Dividido por 4 dá 25,75. É isso? Isso mesmo. Ou seja, uma pessoa que tem 15 centímetros o tamanho do pé, ela vai calçar aproximadamente 26. 26 né? seria o número, 26 o número dela. Então, aqui é um exemplo de como que a gente calcula para ter o tamanho do pé, ok? Então, no exercício, eu vou pedir para vocês, no caso, o pé do Eduardo mede 20 centímetros. Então, vocês vão determinar quanto que seria mais ou menos o tamanho do sapato do Eduardo, com a medida do pé dele sendo 20 centímetros. Então, no lugar do P ali, eu vou colocar 20, não é isso? Isso. No lugar do P, vai colocar 20. Beleza. Okay? 4 minutinhos. Fechado. 4 minutinhos, a gente retorna. Retornamos aqui, né? Olha, Isaac, muitas, mas muitas respostas. Eu acho que eles já tinham até feito essa questão, parece, hein? Muitas respostas C. Raíssa, Murilo, Caroline, o Márcio, Ana Clara e Henrique. Alguns colocaram a D. O João Vitor colocou a D. Mas a grande maioria aqui colocou como C a resposta. O professor Rafael mandou aqui no intervalo um abraço aqui pra gente. Tá assistindo a aula junto, né, professor? Então vamos lá, vamos fazer essa daí com eles? Vamos lá. Então assim, a função, a expressão, né? S igual a 5P mais 28 sobre 4. 4, sobre 4. Desculpa. Então, 20 centímetros. Então fica S igual a 5 vezes 20 mais 28 dividido por 4. 5 vezes 20, 100. Certo. 100 mais 28 dividido por 4, que são 128 dividido por 4, 32. A C, né? Como muitos Letra colocaram. C. Então, quem acertou aí, parabéns. Ou já tinha também atividade, às vezes no caderno e viu, mas é sempre bom a gente estar fazendo essa... Revendo, né? Que é o objetivo, né, dessas aulas. O objetivo é a revisão. Isso aí você pode fazer. De repente, você pode chegar na sua casa, faz um teste, vê mais ou menos aí o tamanho do seu pé, usa essa fórmula e vê se é aproximadamente o tamanho de calçado que você usa. Tá certo, é isso aí. Né, professor? Então, vamos para uma próxima atividade. Um aplicativo de transporte cobra uma taxa fixa de R$ 4,00 por viagem e mais R$ 1,50 por quilômetro rodado. A expressão algébrica que representa essa informação é... Então, 2 minutinhos para eles responderem. Fechado. 2 minutinhos para vocês acharem aí qual que é a expressão algébrica que representa esta informação, ok? Ok. Então, a gente já volta. Beleza.
Retornamos aqui. Muitas respostas mesmo, né? Que nós tivemos aqui dos alunos do 7º ano, né? Muitas ficaram entre A e C. Ficou bem dividido essa questão entre A e a C. Mas o João, o Carlos, o Fernando, o Camilo, a Beatriz colocaram C. Já o Arthur, a Júlia, a Ana, a Caroline, a Evelyn colocaram uma A. Qual das duas está certa, Isaac? Até o pessoal do estúdio aqui está falando que é a C, né? Do estúdio falou C, isso mesmo. Bom, primeira coisa, o que a gente sabe que a gente paga fixamente? Tem que olhar o valor que entrou, pagou, né? Ou seja, ali está falando ainda, taxa fixa de R$4. Então, R$4 é minha taxa fixa, constante, não vai mudar. Certo. Então, a letra A, 4 vezes X, significa 4 vezes um valor que vai alterar. E 4 não é para alterar. Certo. Então, já tenho que descartar a letra A. A letra B, tanto 4 quanto 1,5 estão representando a mesma variável. Ou seja, também não pode também ser, não né? pode ser, porque ali, se eu, por exemplo, rodasse 5 quilômetros, é 4 vezes 5, ou seja, 4 vezes a taxa fixa vezes 5, se é fixa, então não deixa de ser. Não muda, né? Vou pular para a letra D, que se reparar, é a mesma coisa da letra A, eu só inverti as parcelas ali, né? Isso mesmo. A mais B igual a B mais A. Opa! Então, 1,5 mais 4x é a mesma coisa que 4x mais 1,5. Então, a minha taxa fixa de R$4 mais 1,5 por quilômetro rodado. Então, o x ali significa cada quilômetro for rodado. Então, anotem essa expressão aí, 4 mais 1,5 vezes x, porque é a correta e vocês utilizarão para a próxima atividade. Eu posso falar, Isaac, Pode. que a taxa variável acompanha também a letra, que no caso é a variável? Se a taxa é variável, acompanha a letra. É isso, então acho que olhando assim eu poderia ver com certeza que não poderia ir x no 4, né? Não, porque 4, como a gente disse, Fixa, é a constante, é a fixa, né? Beleza, Aí, no caso ali do 1,5, quem muda é 1,5. tá certo. Então, na próxima atividade, a gente tem aqui, Ricardo precisou solicitar o serviço do aplicativo de um transporte, né, que do exercício anterior, só que, professor Jonas, ao final da viagem, ele viu que ia pagar R$19. Certo. Então, quer saber qual foi a distância da viagem de Ricardo? Vamos dar 2 minutinhos para eles fazerem? Pode ser. Então, 2 minutinhos. Agora, utilizando aquela expressão algébrica anterior, vocês determinarem aí qual a distância da viagem de Ricardo para ter dado o valor de R$19. 2 minutinhos, a gente já retorna. Retornamos aqui, né? Muitas respostas, só que eles ficaram bem divididos nessa, Isaac. Ficaram entre a C e a D. Então, Yasmin colocou a C, o Danilo colocou 10 quilômetros, que é a D, a Beatriz colocou D, o Rafael C, o Wesley colocou A. Mas ficaram muito divididos entre a C e a D. Entre a C e a D? É. Então, a gente tem o seguinte, ó. A situação é, nós temos que 4 é a taxa fixa, mas 1,5 vezes x é o que vai determinar o que ele vai pagar por quilômetro, certo? Certo. Então, eu tenho aqui 4. Eu tenho que descobrir que número vezes 1,5 mais 4 dá 19. Olha, eu vou utilizar uma estratégia seguinte, professor Jonas. 4 mais quem dá 19? 4 mais quem dá 19? Eu acho que 15, não 4 mais 15. Então, aqui no caso, quem vezes 1,5 vai dar 15? 10. 10, né? Se eu fizer 1,5 vezes 10, são 15. Então, 4 mais 15 resulta em 19, não foi o que ele pagou? É o valor que ele vai pagar, né? Então, se ele pagou 19, significa que ele percorreu com esse veículo, com esse aplicativo, durante cerca de 10 quilômetros. Né? Ou a gente poderia também pensar em funções inversas, né? Como a prova, lembra da prova real que a gente tirava? Então. Então, foi o que você fez. Ou a gente poderia fazer 19 menos 4, não é isso? Para achar o 15. Para achar o 15. Aí o 15 a gente achava o 10, né? Sim. Inclusive, depois eles vão ver toda uma logística de como que se resolve uma equação, uma expressão, mas a ideia aqui é achar o valor desconhecido. No caso,
o valor que nessa questão aqui, para dar 19, o x só pode ser 10. Ok? Beleza. Então, a gente vai agora para mais uma atividade. Ó, 10, letra D correta. A gente vai para mais uma atividade. Agora, atividade da OBMAP. Caio e Sueli começaram separadamente a guardar moedas de R$1 em janeiro de 2004. Então, elas começaram a guardar moedinha ali de R$1 em janeiro de 2004. Ok. Todo mês, Caio guardava 20 moedas e Sueli guardava 30. Então, Caio guardava 20, Sueli guardava 30. Em julho e nos meses seguintes, Caio não guardou mais. Então, chegou julho, professor. Ele parou de guardar moeda. Mas a Sueli continuou. Guardar 30 por mês. Ok. No final de que mês, Sueli tinha exatamente o triplo do número de moedas que Caio guardou. Ou seja, o que ele acumulou, né? O que ele acumulou, Sueli continuou guardando, né? Aham. Só que chegou um determinado mês que Sueli ficou com o triplo de moedas que Caio tinha guardado. Essa é boa, hein? E a gente quer saber esse mês, né? Oi, que a gente quer saber o mês. Então, Beleza. professor, a gente vai dar 3 minutos? 3 minutinhos Pode para ser? eles. 3 minutinhos para vocês aí realizarem. E a gente retorna já já. Retornamos aqui. Olha, essa e Isaac ficaram muito divididos nas respostas. A Caroline colocou E, o Lucas colocou A Gabriele colocou outubro, que é a resposta C, a Emily colocou B. Eles ficaram muito divididos nessa. Então, essa daí eu acho que deu até uma confundida de como colocar em ordem, né, as informações, né? A gente primeiramente tem que analisar cada uma das situações. No caso de Caio, ele começou a guardar 20 moedas por mês. Certo. Só que ali na informação está dizendo que em julho ele parou, ok? Ou seja, ele guardou até quando? Ele guardou até junho. Isso, então ele guardou boa. janeiro 20, fevereiro 20, março, abril, maio, junho. Aí ele parou de guardar. Certo. Junho foi o último mês, certo? Aham. E no caso da Sueli, ela continuou guardando 30 moedas. Aham. Né? Até junho ela guardava 30 e continuou até dezembro 30. Certo. Então, se a gente pegar a alternativa E, que é a correta. Por quê? Caio economizou 120 moedas até junho e até dar o triplo, que é 360, a Sueli tinha que continuar guardando as 30 moedas até dezembro. Que nem você fez ali, né? Que nem 360 ali. dividido por 30 dá 12 meses. Dá 12 meses. Se começou lá em janeiro, termina dezembro. em dezembro. Bom, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês hoje. O pessoal aqui também acertou, aqui da equipe acertou a questão. Boa. Obrigado, professor Rafael. Jonas. Obrigado, foi um prazer estar com você. E continue os estudos, né? Nós encerramos aqui esse bimestre, né? Isso, continuamos. Até um abraço a todos, até a próxima aula. Tchau, tchau. Pessoal, tudo bem com vocês? Alunos, professores e família, hoje é um dia diferente, especial para a educação física. Nós estamos aqui, eu, professora Mara, e daqui a pouco vocês vão falar com a professora Juliana para um dia diferente. Nós viemos convidar vocês para o dia do desafio. Na verdade, vocês já conhecem o dia do desafio. Essa é uma prática escolar e ela vem sendo já praticada há alguns anos. Então, sempre uma vez lá, um dia lá no ano, vocês escutam falar, olha, amanhã vai ser o dia do desafio. E aí a gente vai para a escola com a intenção diferente. Aquele dia, a programação ela se torna diferente para a educação física. Né? A gente propõe para vocês 15 minutos, no mínimo, de atividade física diferenciada quando a gente está lá na escola. E hoje, nós estamos num momento diferente, nós estamos em casa. E nós não podemos deixar de fazer o dia do desafio por isso. Então, nós vamos convidar vocês a uma prática diferenciada em vários momentos. Então, eu e a professora, que vocês vão ouvir já já,
nós vamos conversar com vocês sobre o dia do desafio, contar um pouco da história, falarmos do nosso contexto atual e aí, em seguida, a gente propõe essa prática diferenciada de atividade física. Então, vamos lá, professora Juliana, que vocês já conhecem. Isso aí, Mara. Que bom estar com vocês novamente. Dando continuidade ao que a Mara falou, ela iniciou a fala convidando todos. Mas como assim? A aula, para que ano é? Não é para o fundamental anos finais? Ou seja, sexto, sétimo, oitavo e nono? Exato. Porém, é uma aula para toda a sua família. A questão da saúde, da atividade física, engloba todo mundo. Todo mundo. Professora Mara, meu cachorro pode fazer? Põe ele ali ao lado. Ele vai fazer. Vamos Ele embora? vai ficar pulando. Porque falamos todo mundo da casa, né? Porque tem gente que acha que o cachorro é família. Então, Com certeza. põe todo mundo, galera. A ideia é vocês praticarem, vocês compartilharem esse momento conosco. É isso aí. E quando a professora Juliana falou para todos, é assim, nós preparamos uma atividade para vocês do ensino médio. Preparamos uma atividade para as crianças dos anos iniciais. Vocês são do Essa ensino galera é fundamental. Fundamental, Porque a gente também vai preparar para o médio. Pro médio. Então, são todos. São todos. Desde o primeiro, né? Do primeiro ano até os de pré lá da prefeitura podem assistir a gente também. E aí temos atividades para todos, anos iniciais, finais, vamos preparar para o ensino médio e também para o EJA. Então convidamos vocês, alunos, a família com quem vocês estão em casa e os professores que também estão nos assistindo. Isso aí. Né, professora? Eu fiz uma coisa aqui para lembrar. Outra coisa que é importante, ó, galera, coloquem aí a garrafinha de água perto de vocês. A gente vai dar o tempo, um pouquinho antes da prática, a gente vai falar, olha, galera, chegou a hora de vocês arrumarem. E aí, nessa hora de arrumar, prepara uma garrafinha de água, um copo de água. Exatamente. A hidratação é importante. Muito importante. E aí, nós vemos com a proposta do dia do desafio. Eu entendo que todo mundo já tem ouvido falar no dia do desafio em casa. Sim. E na escola também. Mas, para quem não ouviu falar, porque quem está em casa com vocês pode ter nunca ouvido falar nesse dia do desafio. Mara, eu vou pegar eu como exemplo. Geralmente, quando a gente está na escola, o dia do desafio, a gente prepara um momento muito divertido. E a gente não fica, às vezes, falando tanto sobre a história, sobre o porquê. Sim, a gente vai E para a hoje, escola e tem ali aquele a dia. proposta, aquele dia. Mas hoje vocês irão descobrir por quê, quando, como, onde. Exatamente, vocês e quem está aí junto com vocês. Então, vamos lá, né? Como que surgiu o dia do desafio? Surgiu lá no Canadá, em 86, numa época muito fria, né? Então, assim, a temperatura ela era muito baixa e havia necessidade do aquecimento, de fazer alguma coisa para diminuir aquele frio, professora Juliana. Então, lá no Canadá, na cidade de Saskatoon, cada um fala de uma forma, Saskatoon, a ideia veio de um prefeito da cidade de motivar os moradores a fazer caminhada para esse aquecimento. Então, assim, era muito frio e eles tinham essa necessidade do aquecimento corporal. Pensaram na caminhada como o princípio dessa atividade física. Ela foi se tornando hábito naquele lugar. E, com o tempo, a ideia de desafiar outras pessoas de outros lugares, ela veio à tona. Então, eles começaram a praticar e desafiar. Mas não competir, né, Não professora? competir. O desafio no sentido de façam também, venham com a gente. Né? O que nós estamos propondo... Experimente. O que nós propomos é algo interessante, faz bem para a saúde. E a prática, ela foi se tornando hábito em outros lugares também, tá? E desafiar a fazer exercícios por um dia,
que era o Dia do Desafio, foi se expandindo. E a Tafisa, Associação Internacional de Esporte, ela de fato efetuou esse dia como um evento oficializado. Mas peraí, eu ouvi bem, professora. É internacional? É internacional o evento. Então, nós fazemos aqui, então nós estamos no estado de São Paulo, nós faremos esse Dia do Desafio. E pessoas do mundo inteiro também, nesse dia, conhecem o Dia do Desafio e vão fazer essa prática. Por isso, além de praticar em casa com a gente, nós vamos pedir que vocês peçam, enquanto vocês estão fazendo a atividade ou enquanto tem alguém junto com você, que vocês deem uma paradinha e tirem fotos um dos outros. Mas para que a foto se eu não vou conseguir levar para a escola agora? Ou vídeos. Ou vídeos também, tá? Então, o que você pode fazer? Você vai pegar essa foto, esse vídeo, entrar na sua rede social e postar essas imagens desse momento de atividade física aí na sua casa, num ambiente diferente do escolar, e vão colocar lá na hashtag ó, Dia do Desafio e Juntos no Dia do Desafio. Assim, a gente vai conseguir ver se vocês fizeram ou não. Aliás, você e o mundo inteiro. Já pensou, Mara, a gente lá no mundo? É isso aí. Nós vamos Mundão. fazer também. Nós já tiramos a nossa selfie, vamos colocar. E é interessante, vocês coloquem na rede social de vocês, mas não esqueçam, coloquem nas duas a foto. Olha que bacana o ambiente aí da sua casa e você tirando foto de quem mora com você, fazendo atividade nesse dia. Por quê? Porque antes a gente fazia o Dia do Desafio e isso ficava mais ali na escola. Nós fazíamos atividade com vocês na escola. Eu tenho certeza que os meus alunos lá da escola que eu trabalhava sabem o que é o Dia do Desafio, porque a gente fazia, né? Assim, esse momento que a gente está tão separado é o momento da gente se aproximar um pouquinho através das redes sociais, né? Vai ser legal, porque você posta e seus colegas vão ver o que você fez em casa. Então, a proposta é fazer atividade, pede para alguém tirar foto e coloca lá nas duas hashtags o tempo inteiro. Nós estaremos lá também. Também estaremos. Então, vamos lá. Vocês souberam um pouquinho sobre o Dia do Desafio? E assim, em 1995, então, essas atividades do Dia do Desafio, elas se tornaram prática no nosso país. Então, no Brasil, ela veio para cá justamente no ano de 1995. Desde então, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo adota a prática e oficializou para que tenhamos esse dia no nosso calendário durante o ano. Então, chega determinado dia, nós temos o Dia do Desafio, por isso que a gente fala, vocês conhecem o Dia do Desafio, porque não é uma prática desse ano, do ano passado, do outro. Então, desde 95, tem lá o Dia do Desafio. E todas as escolas praticam, fazem esse dia no mesmo dia. Não é que cada escola escolhe uma. São todas as escolas no mesmo dia, tá bom? Quando acontece o evento na escola, os responsáveis por envio dessas fotos são os professores, os coordenadores, Exato. até mesmo os verdade, diretores. né? Porque aí eles tiram a foto de vocês todos juntos e aí eles enviam para que seja registrado o trabalho de todo mundo, de todas as escolas. E agora? Serão agora, vocês? Não tem como a sua professora ir aí na sua casa, então vocês tiram, vocês postam lá as fotos de vocês, tá bom? Lembrem-se, internacionalmente é o dia do Desafio Internacional. Então, é uma atividade que pensa, não somos só nós, todo mundo. Quando a gente for embora hoje, a gente vai olhar todo mundo. A gente olha. Vamos olhar todo mundo. Eu queria colocar também nas minhas, assim, todos vocês. Como nós temos visto os chats, depois quando a gente termina a aula, a gente olha lá os recados de vocês, tá bom? E aí o objetivo do Dia do Desafio, naquela época, era do aquecimento. Né? Então, ele surgiu com a ideia do aquecer, porque era muito frio, mas a atividade física ela é proposta não só para o aquecimento. Hoje ela vem acoplada ao indivíduo ter mais saúde. Então, agrega atividade física, hábitos alimentares e toda a sua vida diária, né, no que ele faz ou não, de estar sempre bem. Dormir bem. Procurar sempre o bem-estar físico mesmo, mental. Tudo isso ajuda
para você estar bem mesmo. Aumenta a E imunidade. aumentar a imunidade e corporalmente você estar de bem com a saúde, né? Então, a gente desafia as pessoas a colocar o corpo em movimento. Esse é o maior objetivo, se movimentar. E aí você vai falar assim, mas eu não gosto desta atividade. Então, hoje a gente experimenta, vocês experimentarão as atividades que nós duas vamos propor a vocês, mas vocês têm liberdade para escolher a atividade física. O que a gente quer? Que se torne hábito em sua vida a prática da atividade física pelo menos 15 minutos diariamente. Então, Esse pelo menos é no mínimo, No viu, mínimo. gente? Então quero fazer 2 horas, não posso? Pode, fique à vontade, faça. Então, a gente experimenta, a gente gosta e cria o hábito. Então, se você experimentou e decidiu que esse não é a sua atividade preferida, procure a que te faz bem, a que você sente prazer em executar, né? Nós temos, Várias opções. a variedade é muito grande de atividades. E aí você escolhe. O importante é colocar dentro de você o hábito da prática do movimento diário. Só não pode desistir, viu? Eu não gostei de fazer isso, não quero mais. Não. Gente, tem muitas. Então, procura. Agora, vocês vão ter que procurar algo que possam fazer dentro das suas casas. E aí você pode falar assim, mas quando eu estou na escola, eu faço, eu pratico. Sim, mas não são todos os dias, porque nós temos, por exemplo, aula de educação física duas São vezes 2 por na semana. Então, pense na prática de algo prazeroso, para que quando você não tenha, tem que ser aquela atividade assim. Nossa, eu estou sentindo falta de fazer isso. Porque ela se Verdade. tornou prazerosa, porque você vê os benefícios que essa atividade ela causa em você, no seu corpo, né? Você fica bem, você desestressa. Então, é importante você encontrar a atividade, o movimento que se adequa à sua qualidade de vida, né? Então, eu gosto, eu pratico porque eu quero, porque me faz bem. E aí você A vai sua estar de bem com a realidade, né? saúde. Porque a gente tem alunos, Mana, que tem mais espaço para brincar no quintal. Exatamente. Tem alunos que têm a bicicleta, o skate. Então, adeque a sua cidade, ao seu bairro, à sua rua e à sua casa, né? Sempre com orientação e permissão dos pais, tá bom? E aí você falou na sua casa. Nesse momento, nós não podemos ir. Nós sabemos que entre vocês já tem alunos que frequentam a academia, que tem alguns fazem trabalho individualizado, que já têm o seu esporte preferido, então que jogam futebol, que praticam outros esportes no geral. Então tem o balé, a dança, o basquete, o futebol. Muitos. Mas nesse momento, né, que nós estamos passando por esse processo de pandemia, nós precisamos evitar esses ambientes onde temos as aglomerações. Por isso, inclusive, eles nem estão abertos, eles estão fechados. Então, por exemplo, eu frequento academia. Nesse momento, eu não posso frequentar academia. Então, eu procuro na minha casa praticar algo que chegue próximo a atividade que eu fazia lá. Então, eu consigo, sim, entrar na rede social, pegar atividades diferenciadas. Se eu tiver que subir a escada, né, quando eu precisei sair por algum motivo, quando eu chego em casa. Hoje, por exemplo, eu vou chegar em casa e aí, se eu estou tranquila e estou disponível com tênis, eu subo os degraus. Então, eu evito elevador e a gente vai se adaptando ao nosso meio hoje por causa do processo de pandemia. Eu também faço isso, não faço mentira não, gente. Eu tô falando a verdade. A minha atividade física é brincar com as crianças. Então, assim, o Dia do Desafio acontece e nós não podemos propor a vocês que nos juntemos e façamos as atividades em conjunto. Então, hoje, o Dia do Desafio é diferente. Como eu já disse, o professor não vai poder tirar a sua foto. Você vai fazer aí na sua casa atividade física, com segurança. Você precisa, já, como a professora Juliana tinha dito, nós vamos deixar você preparar o ambiente. Então, pode ser aí, no espaço da sala, se você assiste pela televisão. Você coloca o celular ali em cima de algum móvel do quarto, caso você faça essa atividade no quarto. Se você tem um espaço na cozinha, lembre-se, preciso que vocês procurem o melhor local para a prática. Vamos repetir a postagem? Onde é, Vamos lá. gente? Acho que eu não estou na frente, não, né? Então, hashtag Dia do Desafio e hashtag Juntos no Dia do Desafio. Utilizem as duas.
Coloca lá nas ruas, né? E aí Exatamente. todos nós iremos ver. Lembrem-se disso, é muito importante pra gente. Então, e aí, quando a gente fala da prática regular de atividade física, tem muitos problemas que a gente acaba tendo, né? No dia a dia, no dia a dia nosso, nessa correria do dia, vocês, adolescentes, os adultos, tem pessoas que passam por problemas de depressão, ficam com a imunidade baixa. E nesse momento, nós sabemos que, se por acaso o indivíduo ele pega o vírus, ele precisa estar com a imunidade alta para que ele consiga passar por essa recuperação e sair, né, da doença Covid mesmo. Gente, vocês estão acostumados, assim, inclusive, nós não falamos, Mara, que nós estamos sem máscara, né? Então, os cuidados que estão sendo divulgados aí, vocês já estão cansados de ouvir, mas nunca é demais, quanto à máscara, a higienização das mãos, através de álcool gel, ou lavando mesmo as mãos, e o melhor de tudo é lavar. Mas hoje, a gente estava de máscara até pouco tempo, o pessoal que está aqui gravando com a gente estão todos de máscara, mas a gente não pode estar de máscara. Existem pessoas que fazem a nossa leitura labial, né? Existem pessoas que leem os nossos lábios para entender a nossa aula. Como falamos que a aula é para todos, então nós não estamos de máscara. Quando a gente está dando aula lá, as aulas anteriores de educação física, muitos alunos colocaram lá, as professoras no chat, né? Perguntaram. No chat, as professoras não estão de máscara. Agora vocês sabem por que não estamos mais de máscara. E aí eu estou provando para vocês que a gente realmente lê, né, os chats de vocês. Mas é legal colocar para vocês que a produção, o pessoal aqui, está todo mundo com distanciamento. A gente vai tentar manter o máximo possível, apesar de ter um espaço pequeno. E tomamos banho de álcool gel antes de vir para cá. Né, antes de começar a gravação. Então, isso é muito importante. Isso. E o fato de estarmos em casa, nós modificamos os nossos hábitos. Então, quando a gente caminha até a escola, caminha e alguns iniciam atividades em outras escolas, fazem cursos. Nesse momento, a gente se desloca mais, nós temos um gasto calórico maior. E em casa, nós diminuímos a nossa intensidade de atividades. Então, o gasto calórico ele é menor. Então, por que não propormos a vocês a prática do movimento? Isso, para a gente combater esse vírus aí, todo mundo junto, então tem os cuidados com a higiene, dormir bem, se alimentar bem, hidratar-se e praticar uma atividade física. Tudo isso vai ajudar a gente a combater esse vírus aí invisível e que a gente não quer que ninguém das pessoas que a gente ame fique dodói, né? Fique doente. É complicado, né? Então, a gente precisa se manter saudáveis, tentarmos o máximo possível e cuidar um pouquinho da alimentação para também fortalecer esse sistema imunológico. Exato. Então, vamos lá. Eu acho que vocês entenderam o porquê estamos aqui. Falamos que é uma prática diferenciada. Nós não vamos tratar do esporte agora, nós vamos fazer outra atividade. Tá Mara, bom? lembrei de falar uma coisa. Sim. A gente falou por exemplo, sistema imunológico, a gente falou várias palavras que não vai dar tempo da gente ficar explicando cada uma. Mas o seu professor de educação física, ele tem todo o repertório, ele sabe do que a gente está falando, ele faz parte disso, né? Não somos separados, somos juntos, né? Todos juntos, porém separados fisicamente. Pergunte para ele depois, professor, por que a professora Juliana e Mara falou do sistema imunológico? Por que a professora Juliana e Mara falaram do sedentarismo? Tá bom? Não fiquem com dúvidas, perguntem. Tá. E assim, é importante, vocês, alunos, estão com a prática de assistir a gente pela televisão, mas nós temos outros públicos também que nos assistem. Então, todos vocês estão convidados, né? A cidade, ele passa na televisão também, então, a cidade inteira é para parar nesse momento, fazer atividade com a gente, vocês, estudantes, os professores, os familiares, todo mundo aí do estado de São Paulo que estiver nos assistindo, bora para a atividade. Então, nesse momento, eu preciso que vocês se organizem com espaço, não precisa ser grande, mas tirem as coisas do caminho para que vocês possam fazer um deslocamento. A gente vai pedir aí durante a atividade que vocês se desloquem um pouco. Tá bom? A gente vai dar 2 minutos para vocês, peguem a água e a gente já volta. Vamos preparar aqui, Ju? Vamos preparar, gente. Então, tá bom. A gente vai preparar aqui.
viramos e afastamos o banco. Já preparamos nosso espaço. Pra gente ter um espaço aqui. Então, assim, eu vou pedir para que eles soltem a música. Nós vamos começar leve. Então, a gente vai fazer um alongamento, mas sempre com mais movimento, para acompanhar a música, para deixar mais divertido do que só o alongamento nesse momento, bem estático. Então, a gente vai começar o movimento e daqui a pouco a gente vai estar precisando da água. Então, a nossa garrafinha já tá aqui no fundo. Ok? E vocês vão acompanhar, vão imitando a gente, vão acompanhando. Nós a gente vamos vai dando os falando e vocês comandos. vão copiando, ok? Podem soltar a música? Vamos lá? Então, Vai um pouquinho mais no pra lugar, frente, pra eu colar eu de vou- você. Tá bom, e quando você fizer eu vou colar. Beleza, Tá bom? Fechou. Então a gente começa soltando. Lembra da foto, gente? Ah, mas não vai ter o movimento? Pega o movimento sim, filma. Vídeo. Olha aqui, tá aqui, eu tô aqui do meu lado, ó, pra vocês Pessoal, não esquecerem. joga o ombro lá atrás, ó. Tenta organizar. Perna e braço. Vai abrindo. Abre. Abre o movimento. Ok? Pra frente, Ju. Tô indo junto. Ó, só aqui, ó. Sobe os dois ombros quando você fizer. A gente junta movimento de perna e ombro, ok? Tá bem leve, hein, gente? Bem devagar. Estamos começando a acordar o nosso corpinho. Ombro bem lá em cima. Vai. E o pé, ó. Na volta você pode pôr a ponta lá, ó. Ok? Tudo bem aí, Ju? Tô viva. Então agora a gente vai jogar o braço na frente, sempre cruzando o corpo. Ó, lá. Vamos soltando o corpo, hein? Aqui, Ju. Solta. Ai, estalou minhas costas. Vamos lá. Isso, dá uma viradinha aí no pé quando você fizer. Tudo bem, Ju? Vamos lá? Bora. Então, apoia a perna na frente e volta, ó. A mão livre, gente. Tranquilo. Prendendo meu microfone aqui que tava caindo. Tudo bem aí, gente? Hein? Você de casa, tranquilo? Então tá bom. Aqui, ó. Aumenta um pouquinho a base de vocês. Abre um pouquinho mais as Tá pernas. mais afastado, ó. Tanto a minha quanto da professora Juliana. Essas atividades, a gente começa a acelerar o coração e trabalhar a respiração. Não é isso, João? Isso. Controla a respiração. E o braço, aí. ó, a gente joga lá em cima agora. Não é na frente. Já cansaram? Não viram nada. Eu vou bater qualquer hora aqui nesse negócio. Vai pra lá, Mar. A gente por já favor. pode aumentar? Chega um pouquinho pra lá, Mar. Hein? Já pode aumentar a Pode. intensidade? Vem pra trás, senão você vai sair de cena. Deixa o povo te ver. Tá bonita. Aí. Posso começar, Mar? Vamos lá? A gente Vamos- vai misturar as atividades, ok? A gente vai intercalando aqui. Vai pra Então frente um agora, vamos E trocar. eu vou colar. Agora nós vamos fazer uma caminhada, uma marcha, né? No lugar. Diminuiu a música, hein? Nós vamos fazer deslocamentos, ok? Anda pra frente. 4 vezes, volta. 4 vezes. Direita na frente e a esquerda que volta. Direita, frente. Volta. Direita. Quando a gente chegar lá na frente, a gente vai subir o joelho. Ok? Por enquanto, só isso. Sobe o joelho. A gente vai dificultando. Sobe. E o braço pode Ué, acompanhar. o braço pode achar por enquanto. Agora, quando eu for pra trás, além da minha perna da frente, atrás eu vou bater no bumbum, ó. Frente, continua de frente pra mim. Mas eu quero que vocês vejam o meu pé, tá? Vê o meu pé aqui como que vai ser, ó. Agora façam. Frente e trás só.
Eu Continua vou virar de pra frente. vocês verem. Isso, e vocês continuam de frente comigo. Legal? Quando eu for pra frente, a gente vai saltar. E atrás, palma. Saltei. Sobe. Cadê a palma, Mara? Vou bater. Caramba, Mara, ao contrário agora. Subiu. Calcanhar do bumbum, palma. Subir, só uma mão. Ok. Sabe, tipo, vou voar do Superman? Sobe. Só que a gente tá fazendo muito com uma perna só. Vamos trocar? Vamos. Marcha. Vamos fazer a mesma coisa, tá? Começa leve e aumentando. Caminha pra frente com a esquerda. Por enquanto, só caminha. Muito bem. Então, eu tô indo pra frente com a esquerda e indo pra trás com a direita. Lembra que a gente começou subindo o joelho? Sobe Aí. joelho. Subiu? Subindo o joelho, hein? Daqui a pouco... Sobe bastante. Daqui a pouco eu vou pedir pra música ficar mais intensa. Ai, meu Deus. Calcanhar no bumbum quando eu for pra trás. Lembra? Faz aí viradinho, Mara. Faço. Vou virar, hein? Tá? Vocês estão comigo de frente. Só a Mara virou pra Sobe vocês. o joelho. Calma aí que a música acelerou. Aqui não. Vamos lá pro pulinho e pra palma? Agora, vamos voar. Palma. Palma. Subiu. Palma. Tá viva, Mara? Opa! E vocês, galera de casa? Estão vivos? Estão. Pode intensificar o movimento. Legal? Vou voltar com vocês. Marchando. E aí, E aí? Mara? Tudo Contigo? bom? Então, olha só. Vamos passar pra perna direita de novo. Vamos lá. Direita. Nós vamos fazer diagonal 2 passos e 2 passos para outra diagonal, ok? Certo. Eles já viram esses movimentos em alguma aula Que que aula foi será? dada? Não Então vou vamos falar, lá? 3, 2, Mas- 1, bora. E 1, 2. 3, 4. Em volta. 7, 8. Pode soltar mais o corpo? Pode, vamos dançar? Vamos. Até porque vamos desafiar. E cada um no seu ritmo, no seu jeito. Lembrem-se que essa aula é pra todo mundo, hein? Vamos lá, continua. Continua. Opa. Vamos voltar para Vamos entrar achar. no ritmo da música. A gente vai fazer esse, depois eu vou propor uma outra sequência. Ok? Bora. A música acelerou, mas a 5, contagem 6, é a 7, mesma. 8. Ih, peraí, vai lá. Volta que eu errei. Vamos lá. Não, é pra frente, né? Ok, isso. Vamos voltar aqui. 5, 6, 7, 8. Pode dar saltitos, ó, gente. Pode intensificar o movimento. Cuidado que você vai colocar pra fora do palco. Não vou. Pode saltar. E aí, Ju, beleza? Opa! Fica bonito, não fica? Opa! Projeto Opa. Fitness. Volta. E aqui comigo, ó. 1, 2, 3, chegou. E a gente vai. 1, 2, 3, chegou. Só que a gente vai cruzando a perna, ó. 1, 2, 3, chegou. Ok? Ok, tô bem. É andar pro lado, mas a gente cruza a perna. E aí? Ok. Vamos colocar a perna na frente?
Então mudou para cruzar na frente ao invés de Cruzou na atrás. frente, depois a gente faz atrás. Bora. 1, 2, 3. Eita! Vou destruir Tá esse gostoso, lado. hein? Já que é pra dançar, já que é pra fazer ginástica, vambora! Vamos lá. Vale chutar? Bora! Ih, que legal! Gente, vai cruzando o braço à frente. Tô com medo de bater aqui na... Volta, Ju. Chuta. Vamos lá? Chutou o bumbum lá atrás. E ó, grande agora esse movimento. Grande. Grande, ok? Certo! Lá da frente, você quer puxar, é? Eu vou puxar. Agora a gente vai fazer o exercício mais localizado. Abriu, desce no agachamento. Bumbum lá pra trás. Não deixa passar a linha do pé. Bora! Vou de lado, hein? Isso, Mar. Bora mais! Opa! Dá pra pegar água rapidinho assim, ó. Vou desafiar. Fique embaixo. Fui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Subiu. 7. De Voltou. novo. Subiu. De novo. Ó, o joelho, não deixa passar a ponta do pé. Agora vai ser a última. Bora. Lateral de novo. Vem comigo. Cruza atrás. Atrás, tá. É. Daquela hora. Cruza atrás. Só balança o corpo. Balança. Balança. Bebe água. Aquela aguinha. Dá pra esticar Água, a mão, né? água, Continua Mara. comigo. Daqui a pouco eu bebo água e a professora Ju volta. Chutou, ó. Tenta acompanhar o braço pra te dar equilíbrio. Posso beber, Ju? Opa! Eu vou mudar já aqui na frente. Bora comigo, não me abandona. Pode saltar mais? Elevar mais? Bora lá, vai lá na frente. Vamos lá? Bora. Bora. Continuar? Bora diminuindo. Vamos sentar no chão? Vamos lá? Vamos sentar? Vamos começar Calma. a acalmar. Coloca a mão aí. Acelerou? Bateu! Eu gosto. Volta. Você lembra do giro do comecinho? Vamos lá, gente, ó. Trabalha a respiração. Opa. Vamos sentar? Vamos sentar junto. Vamos lá, índiozinho. Vem mais pra cá, Mar. Eu aparecer. Isso. Índiozinho. Tira o ombro pra trás. Tira a música pra gente. E vamos fazer assim, de colocar e vamos descansar aqui um pouquinho. Não? Vamos, Não. quer fazer borboletinha? É, né? Então vamos fazer borboletinha, então. Borboletinha. Com a mão lá na frente, você quer? É borboletinha. Vamos lá. Baixa as asas, é borboletinha. Ela acha que era mas tem estátua. gente que pode não querer fazer. Tá bom, você, a Mara é do que não quer fazer. Estátua. E aí, Ju? Puxa a cabeça pro lado. Se você se sentir mais confortável, cruza a perna. Se for desafiante, deixa a borboletinha. Lembra de alongar as costas. Pro outro lado. Alonga bem as costas. Mantém, ó, as costas lá pra cima. Só Ombro para baixo, os dois. Cuidado para não ficar sem pescoço. Gira a cabeça devagar.
Volta. Ó, cresce, cresce, cresce. E relaxa um pouquinho lá na frente. Deita. Fica um pouquinho aí. Se você não conseguir chegar lá embaixo, faça no seu limite. Cada um no seu Tá bom? Se o limite. seu limite é aqui, mantenha. Relaxa a cabeça e fica. Volta devagarinho. Eu vou voltar descabelada. Faz parte no final da aula, né? Não é? Ué, tem que ser, né? Não, tem que ser. Vamos lá, ó, vamos virar aqui, olhar lá atrás. Gente, essa atividade de volta calma, ela é necessária. Vamos diminuindo a frequência do coração. Pro outro lado. Falando em coração, depois a gente quer coração. Ah, é, gente. Foto de Mara. coração lá na Posta aí hashtag. foto com a hashtag coração para as professoras Juliana e Mara. Combinado? Volta, Mar. Voltou. E a Muito gente vai bem. ficando por aqui, né, Ju? Isso, espero que vocês tenham gostado da nossa aula. A aula foi feita para vocês com muito amor e carinho, por isso que a gente quer os Os coraçõezinhos. corações. Faz Muito coraçãozinho. obrigada pela participação. E se você não conseguiu fazer a atividade agora, pega lá, vai ficar gravada e pratica amanhã, depois. E se você também não conseguiu tirar foto hoje, faz amanhã de novo essa aula e tira foto e manda pra gente. Mas vamos lá, foto. Lembra lá do hashtag? Mostra pra mim, por favor, de novo. Olha lá. Dia do desafio e juntos no dia do desafio. Pode colocar lá, Promara, Proju. Beijo, muito obrigada. Tchau, gente, Se obrigada. cuidem.